Boa noite, Fernanda. Boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho. Boa noite, meu amigo Thiago. Foi mais uma derrota, né, no futebol cearense. Já tivemos aquela decepção com o Fortaleza contra o Corinthians. Agora o Ceará volta a nos decepcionar contra o Coritiba. Derrota por 3-1. Um jogo em que o Ceará também fez um primeiro tempo ali equilibrado. Chegou algumas vezes na área do time do Coritiba. Mas no segundo tempo, o Coritiba dominou as ações, fez um gol de falta, um golaço do Robson. Robson, por sinal, ex-Fortaleza, né? Fez um golaço de falta. E a partir desse gol, o Ceará voltou a entrar no jogo. Demorou a voltar a entrar no jogo, né? E aí, com isso, o Coritiba se aproveitou, fez logo 2-0. O Ceará ainda chegou a descontar com o Barcelona no final do jogo, mas logo em seguida o Coritiba fez 3-1. E aí a situação do Ceará na Série B se complicou em relação à briga pelo G4. O Ceará era o sexto colocado, só que com essa derrota caiu para a 8ª posição, continua com os 39 pontos. A distância para o G4 aumentou, o Sport é o 4º colocado hoje, a distância agora é de 4 pontos. Assim, tem que pontuar que, apesar dessas duas derrotas, o saldo ainda ficou bem barato para o Ceará. Tendo em vista que a distância que era de 3 pontos ficou só de 4 agora. Mas com esse desempenho defensivo do Ceará... É um momento até difícil de falar com o torcedor, né? Você vindo de 2 derrotas seguidas, mas a gente aqui ainda acredita muito, a gente sabe que é difícil, mas ainda é totalmente possível a gente continuar nessa briga. Das 4 próximas partidas, nós vamos ter 3 jogos no Castelão, e um jogo, como você mesmo citou, contra o Sport, que é um clássico nordestino também. Então a gente tem uma possibilidade boa de pontuar, a gente pede aí a compreensão e o apoio do torcedor para que a gente possa criar uma mobilização grande para esses jogos aí, para que o Ceará possa se manter na briga. É uma competição muito difícil, a gente conhece bastante a competição e não é só o Ceará que passa por esses momentos de oscilação, praticamente todas as equipes vêm passando por isso, com exceção talvez aí de Santos e Novo Horizontino, mas assim, vai ser um campeonato disputado palmo a palmo até o final. Pois é, com essa derrota do Ceará, o Ceará que tinha 34% de chances de acesso, as chances de acesso caíram para 14%. É bom que a gente tem que pontuar também que essas chances variam muito dependendo dos jogos, né? O Ceará continuou com a 4ª pior defesa, tomou 35 gols na Série B, sendo desses jogos, mais da metade foi tomado fora de casa. E desses jogos fora de casa, o Ceará, em mais da metade desses jogos fora de casa, o Ceará tomou de 2 a 3 gols. Então é um desempenho complicadíssimo do Ceará, né? E além disso, o Ceará tem uma outra questão, que é a baixa do goleiro Richard. Sim. O goleiro Richard tá com a suspeita aí de um rompimento do tendão de Aquiles e ele pode ficar até fora do resto da temporada. É um baita de um desfalque pro time do Ceará. É porque já tem o Fernando Miguel, que sofreu a primeira lesão, e entrou o Richard. Aí se o Richard sofre uma lesão, vai ter que usar o Bruno, né? Que usar o Bruno Monteiro, né? Bruno Ferreira, desculpa. E aí fica esse imbróglio aí na defesa do Ceará, que é o principal gargalo mesmo. A gente vê o que vem acontecendo. E o Ceará precisa acordar. A gente fica muito triste e quer, claro, que a equipe suba para a elite do estadual, do nacional, mas está bem complicada a situação. Mas deixando de lado um pouco o Ceará, essa tristeza que as equipes cearenses estão trazendo para o futebol. Só um ponto, só para a gente finalizar essa questão do Richard, que o Ceará desembarcou hoje. E uma imagem preocupante, que o Richard chegou de cadeira de rodas, viu? Acompanhado. Então, é uma imagem bem preocupante pro Ceará, para esse restante de temporada. É bem preocupante mesmo. Mas aí, saindo de falar do Ceará, vamos falar do Fortaleza, porque tem muita gente já tá de olho nesse atleta, que é o Hércules. Já tentaram a negociação a primeira vez. O Fortaleza tem uma multa altíssima para quem quiser tirar o atleta do clube. E parece que comprou mais uma parte do atleta, não é isso mesmo, Exatamente, Vitor? A multa dele é de $10 milhões, como a gente trouxe ontem aqui no Tô de Olho. E o Fortaleza pagou mais 300 mil ao Tiradentes por 5% do Hércules. Agora o Fortaleza é dono de 55%, ou seja, numa futura negociação, o Fortaleza fica com 55% desse valor. E aí, é importante a gente destacar aqui o tanto que o atleta se valorizou. Sim. Porque em 2021, Fortaleza comprou ele, 50% do passe dele, por R$250 mil.
e agora o Fortaleza pagou 300 mil por 5% do jogador. Então, você vê como em poucos anos o Hércules se valorizou muito. E ele sofreu uma lesão, né? A gente sabe que ele passou um tempo fora de campo, mas conseguiu aí se reerguer e mostrar o potencial que tem. Isso é muito bom também, motivador para o atleta e para os jovens que estão começando, porque vê aí em alguém que começou aqui por dentro de casa mesmo, crescendo dentro do futebol cearense. Exatamente. E vamos torcer para que essa negociação seja boa para todas as partes. Fortaleza, Atlético Cearense e Tiradentes, que são as partes interessadas. Obrigada, Vitor, mais uma vez. Amanhã a gente volta com o resumo da rodada. Exatamente. Perfeito. A sexta-feira é o meu dia favorito, porque a gente fala de muito futebol e traz as expectativas para o final de semana. Pois, Vitor, muito obrigada e até amanhã. Até amanhã. Esse foi o Esporte 7 de hoje.